Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje trata-se de espelhos esféricos. Espera aí, mas já teve essa aula apresentada no canal. Só que na aula anterior a qualidade de som estava ruim, a imagem também estava ruim, então para procurar manter a qualidade crescente do nosso canal, eu decidi reavaliar essa aula e reaplicá-la novamente até para melhorar aí o contexto da mesma na aplicação do uso do seu dia a dia de espelhos esféricos. Então, para isso, vamos iniciar, né? Os espelhos esféricos, eles são comuns no seu dia a dia. Nós veremos aqui em várias situações que ele é palpável no seu dia a dia e que você pode aplicar futuramente em determinadas profissões. O que seriam esses espelhos esféricos? Os espelhos esféricos são espelhos que resultam do corte de uma esfera em que uma de suas faces é espelhada ou uma de suas superfícies é espelhada. Aqui nós temos uma esfera, você vai fazer um corte na calota esférica. Se uma dessas superfícies for espelhada, daí você terá um espelho ou com a nomenclatura ou com outra nomenclatura, como nós veremos a partir de agora. Quais são essas nomenclaturas que nós chamamos de tipos de espelhos? Se a parte espelhada for interna, e os raios, ao baterem no espelho, desde que chegue paralela a uma linha tracejada que corte bem ao meio, que nós falaremos o que ela significa mais à frente, e vão para um único ponto, esse espelho é chamado de espelho côncavo. Quando a parte espelhada é a parte externa, e os raios que chegam paralelo ou sobre aquela linha tracejada, já mencionada no item anterior, e eles divergem para pontos diferentes, porém o prolongamento da maioria deles dê no único ponto, esse espelho é chamado de convexo. No seu dia a dia, você encontra os espelhos esféricos em loja de maquiagem, em óticas e por aí vai. Que nem esse aqui é um exemplo de espelho côncavo. Ele é o único espelho que deixa seu rosto na mesma posição e amplia a imagem do mesmo, possibilitando você verificar detalhes que no espelho comum, que é o plano, você não observaria. O espelho convexo, a aplicação dele é um pouco reduzida, comparando mesmo com o espelho côncavo. Por quê? Ele é usado mais para observação, porque ele aumenta o campo de visão das imagens visualizadas ou do ambiente visualizado através do mesmo. E detalhe, a imagem dele sempre terá as mesmas características, independente da posição. Por isso ele é utilizado como espelho auxiliar ali dos retrovisores de carretas, caminhões, ônibus, ou para segurança, como portas de ônibus, entradas de prédio, pequenos supermercados ou até mesmo grande, porque ele aumenta o campo de visão. Aqui nós temos os elementos dos espelhos esféricos, né? Nós vamos começar pelo espelho côncavo. O espelho côncavo ele vai ter essa representação aqui. Essas cerdas indicam qual parte não é espelhada, tanto essas cerdas na parte superior quanto inferior, elas indicam qual parte não é espelhada. Então, nesse caso aqui, a parte espelhada é interna, por isso a nomenclatura desse espelho aqui é côncavo. Essa linha aqui, que normalmente era simbolizada de maneira tracejada, ela representa o eixo principal do nosso espelho esférico. Ela corta ele bem ao meio. Daí nós temos aqui alguns pontos que você vai colocar sobre esse eixo principal, que é uma reta imaginária. O primeiro deles é o centro de curvatura, que representa o centro da esfera da onde esse espelho foi retirado, que é esse pontinho preto aqui. Então, esse C, que é o centro de curvatura, ele representa exatamente aquele centro da esfera onde o mesmo foi retirado. Nós temos o foco, que é onde os raios que chegarem paralelos ao eixo principal, que é essa linha que corta o espelho bem ao meio, ou sobre ela, passarão após a reflexão. E o vértice, que é o ponto onde a linha ou eixo principal corta o espelho aí, ou o ponto de intersecção entre essa linha e o espelho. A distância do centro de curvatura ao foco nós chamamos de raio de curvatura, e a distância do foco até o vértice nós veremos mais à frente, que é chamada de distância focal. O espelho convexo, agora as cerdas mudaram de posição. As cerdas aqui estavam para fora, aqui as cerdas estão para dentro, indicando que a parte espelhada é externa. Então a nomenclatura desse espelho passa a ser convexo. E os elementos que estavam sendo mencionados no item anterior continuam
vigorando para essa figura? Sim, nós temos aqui centro de curvatura, foco e o vértice. E a linha que corta o espelho bem ao meio é chamada de eixo principal. A única alteração que nós tivemos em relação à figura anterior é o posicionamento das cerdas, indicando que a parte espelhada é oposta, comparando com a primeira. Daí nós temos aqui os raios notáveis, que são essenciais para você caracterizar o tipo de imagem observada em cada tipo de espelho e como você vai caracterizar a imagem formada pelo mesmo. Daí nós veremos aqui, primeiramente, o espelho côncavo. O espelho côncavo, toda vez que você tiver um raio que chegue paralelo ao eixo principal desse espelho, ao bater no espelho, ele será refletido e passará pelo foco. Se o espelho for convexo, o raio que chega paralelo ao eixo principal desse espelho, ele será refletido para um ponto no espaço. Porém, o prolongamento dele passa obrigatoriamente pelo foco aqui. Se o raio chegar sobre o foco, ele vai ter uma propriedade inversa da primeira. A primeira propriedade lá de chegar paralelo passar pelo foco. Aqui ele chega pelo foco, ele sai paralelo. Se for um espelho convexo, idem. Se ele chegar na direção do foco, ele sairá paralelo ao eixo principal. Terceira propriedade, melhor dizendo, dos raios notáveis. Para o espelho côncavo, vamos lá. Toda vez que o raio chegar exatamente sobre o centro de curvatura, inclusive aqui nós teremos até que prolongar o espelho para verificar onde que seria essa face espelhada com o prolongamento, o raio vai e volta na mesma direção, porém com sentido oposto. Numa linguagem popular, ele seria refletido sobre si mesmo. O espelho convexo, o raio chegar na direção do centro de curvatura, ele vai e volta na mesma direção. Aqui nós temos a reflexão do espelho, exatamente sobre o vértice. Aqui nós temos o raio simétrico, ou seja, a mesma angulação que o raio chega em relação ao eixo principal em cima, ele sairá embaixo. Idem para o espelho côncavo, idem para o espelho convexo. Esse aqui é o ângulo simétrico que nós trabalharemos aqui. Para a formação de imagens, você tem que tomar um cuidado maior assim com o espelho côncavo, que ele tem uma quantidade de imagens maior dependendo da posição que o objeto está em relação a ele, comparando mesmo com o espelho convexo. Então nós vamos começar pelo espelho côncavo. Primeiramente, nós vamos colocar o objeto além do centro de curvatura ou antes do centro de curvatura. Usando os raios notáveis, nós vamos considerar que saia do objeto dois raios. Um paralelo, baixo no espelho e passa pelo foco. Outro diretamente no centro de curvatura, ou poderia ser diretamente no vértice, ou diretamente no foco. O que aconteceria aqui? Nós teríamos aqui, nesse encontro aqui dos raios refletidos, já que isso aqui foi e voltou na mesma direção, a nossa imagem. Essa nossa imagem ela tem uma natureza real, porque ela é formada pelos raios refletidos. Ela tem uma orientação invertida, porque ela está formada com a base no eixo principal, porém a sua extremidade está apontando para baixo. E o tamanho, nesse caso, aqui é menor do que o objeto. Esse espelho aqui é muito utilizado, você verifica essa situação quando você está entrando numa ótica que tem um espelho côncavo lá. Quando você está a uma distância além do centro de curvatura do mesmo, você vai ter a sua imagem com essas condições formada nesse espelho. Aqui nós temos os outros raios que você poderia utilizar, que chegaria no mesmo ponto. Então você pode usar qualquer um desses três raios aqui, e esse aqui você mantém o seu uso, utilização de maneira constante. O nosso objeto posicionado sobre o centro de curvatura. Utilizando os raios notáveis, raio paralelo, baixo no espelho e passa pelo foco. Raio diretamente no foco, baixo no espelho e sai paralelo. Na intersecção dos raios do eixo principal até esse ponto aqui você tem a formação
da nossa imagem. De novo, ó, ela tem uma natureza real, porque ela é formada pelos raios refletidos. Ela tem uma orientação invertida em relação ao posicionamento do objeto. E, nesse caso aqui, ela tem um tamanho igual ao do objeto. Essa posição é muito utilizada pelos mágicos para espetáculos circenses aí, ok? Então, nós temos aqui os outros raios, né? Só faltou aqui sobre o centro de curvatura, que seria na perpendicular, que seria inviável, né? Daí nós temos aqui o nosso objeto agora entre o centro de curvatura e o foco. Utilizamos raios notáveis, raio paralelo, baixa no espelho, passa pelo foco. Diretamente no centro de curvatura ele vai e volta, daí você tem que prolongar o espelho, né? Daí você vai ter aqui o encontro desses raios refletidos. Aqui nós temos a nossa imagem. Essa imagem aqui ela será real, a sua natureza, porque ela é formada pelos raios refletidos, invertida, porém, nesse caso que o seu tamanho será maior que o objeto. Essa posição ela é muito utilizada por aqueles projetores de cinema antigo, lá do início do cinema, do Charlie Chaplin, da nossa querida Carmen Miranda, do Gordo Magro e assim sucessivamente. Aqui você teria os outros raios, né, que nós podemos utilizar, então você fica a seu critério utilizar de maneira mais adequada essas propriedades dos raios, ok? Agora no foco, de raio paralelo, baixa no espelho, passa pelo foco, diretamente no vértice, no mesmo ano que ele chega, ele sai. Se eu incidir o raio sobre o centro de curvatura, ele vai e volta na mesma direção. Para isso, nós temos que prolongar aqui para verificar qual seria a extensão do espelho côncavo nesse caso aqui, né? E você também prolongando esses raios refletidos, eles também não se encontram. Então, nesse caso aqui, a natureza dessa imagem é imprópria. Mas ela não deixa de ser menos importante do que as outras. Por quê? Quem utiliza muito essa posição são as antenas parabólicas, né? Onde que o sinal captado da emissora ele chega aqui de maneira paralela, bate nesse espelho e é refletido para esse ponto aqui. Por isso tem aquele captador de sinal exatamente sobre o foco. Se for um farol de carro, um farol portátil que nós chamamos de lanterna, né? Você coloca a lâmpada aqui, ela joga a luz no espelho e esses raios saem de maneira paralela. Então você não precisa ter formação de imagem para ter uma utilização bem eficiente desse tipo de espelho. Daí nós temos agora aqui a última posição do espelho côncavo, que é o objeto posicionado entre o foco do espelho e o vértice do espelho. De raio paralelo, baixa no espelho, passa pelo foco, diretamente no centro de curvatura ele vai e volta na mesma direção. Aqui nesse caso que nós temos a nossa imagem, ela tem natureza virtual, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela é direita porque ela está posicionada acima do eixo principal, ou seja, no mesmo posicionamento que o objeto. E nesse caso aqui ela é maior. Esse espelho que é usado muito em lojas de maquiagem, pelo esteticista, pelo dentista, para você ter uma exemplificação mais adequada, quando você vai no dentista, o dentista posiciona aquele espelhinho, né, que ele coloca na sua boca para verificar as condições do seu dente, o seu dente é exatamente aqui. Daí você vai ter uma imagem do mesmo, virtual direita e maior do que o mesmo, tá ok? Possibilitando você ter um detalhamento maior de determinadas situações que ocorrem no dente que você, a olho, não teria condições de visualizar. Então, tá ok? Daí nós temos aqui a nossa posição agora em relação ao espelho convexo. O espelho convexo, independente do objeto estar perto, longe, longe, perto, perto, longe, longe, perto, a imagem sempre terá as mesmas características. Raio paralelo, baixo no espelho, é refletido, porém o prolongamento dele tem que passar pelo foco. Diretamente no centro de curvatura, ou no direcionamento dele, você tem um raio indo e voltando na mesma direção. Daqui, onde que houve a intersecção desses prolongamentos, você tem imagem. Essa imagem ela tem uma natureza virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios. Ela tem orientação direita, porque ela está no mesmo posicionamento que o objeto, ou direta. E nesse caso, que o tamanho dela é menor do que o do objeto. Se você utilizasse os outros raios, você também chegaria nas mesmas condições. Se eu afastar o objeto ou aproximá-lo, vai ter as mesmas condições de imagem comparando ela com o objeto?
as mesmas características, ou seja, a imagem no espelho esférico convexo ela sempre será virtual, direita e menor. Tudo bem? Pessoal, na nossa próxima aula eu vou falar das propriedades dos espelhos esféricos e falar sobre os estudos analíticos. Aqui nós temos só algumas aplicações dos mesmos, né? Que é para segurança ou observação de longe, o espelho convexo, que aumenta o campo de visão. O espelho convexo como espelho auxiliar de retrovisores. Né? Hoje os espelhos de retrovisores eles são, no caso, parte plano e parte convexo, ou seja, ele tem dupla função. O espelho do dentista, que é côncavo. O espelho de ótica, de loja de maquiagem, que é côncavo. As antenas parabólicas, o captador de sinal, aqui ele tem que estar exatamente sobre o foco. E o da lanterna, onde nós temos a lâmpada posicionada exatamente sobre o foco. Daí na próxima aula nós faremos o estudo analítico dos espelhos. Daí nós trabalharemos com a equação de Gauss, a equação do aumento linear. Então não perca